Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 22 de fevereiro de 2021. Agradeço a presença dos colegas vereadores, dos servidores da casa, o André e a Aline, e um cumprimento também especial a todas as pessoas que nos assistem via Facebook. Desde já pedimos desculpas pelo pequeno atraso que tivemos, mas estávamos em apresentação, em audiência pública com os secretários e com o prefeito Darley Pilati. Foram surgindo algumas dúvidas e achamos melhor esclarecer todas as que foram surgindo para depois iniciarmos a nossa sessão. Então, contando com a compreensão de vocês, de imediato peço ao vereador Gilnez Miderle para que façam a leitura de um trecho da Bíblia. Cumprimento todos na paz do Senhor. Nós vamos ler então a carta de Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 12. A intemperança da linguagem. Não haja entre vós, meus irmãos, muitos que se queiram arvorar em doutores, sabendo que nos expomos a um julgamento mais severo, porque todos nós pecamos em muitas coisas. Se alguém não peca, é pela palavra. Esse é um homem perfeito, capaz de dominar o seu corpo. Quando pomos o freio na boca do cavalo para que nos obedeça, dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que eles sejam e fustigados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme seguro, como um pequeno fogo, e inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de animais selvagens, de aves, répteis e animais do mar, foram domadas e continuam a ser domadas pelo homem. A língua, pelo contrário, ninguém a pode dominar. Mal irredutível, carregada de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que isto seja assim. Porventura, uma fonte lança pela mesma bica água doce e água amarga? Porventura, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte da água salgada não pode dar água doce. Peço à secretária, a vereadora Deise Bunay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Ofício número 7 de 2021. Vimos, através deste, enviar em anexo para apreciação e aprovação do segundo projeto de lei abaixo especificado, com urgência. Projeto de lei número 09, de 19 de fevereiro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil, S.A., e dá outras providências. Projeto de lei número 10, de 19 de fevereiro de 2021, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima para o custeio da ala do Covid-19 e deslocamento de um médico para atender a Unidade Básica Municipal de Nova Pádua e dá outras providências. Projeto de lei número 11, de 19 de fevereiro de 2021, que cria crédito especial no orçamento de 2021 do município de Nova Pádua, no valor de R$ 270.476,19. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo-nos atenciosamente Darley Pilati, prefeito municipal.
Ofício 8 de 2021. Senhor Presidente, vimos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação do seguinte projeto de lei abaixo especificado. Projeto de lei número 12, de 19 de fevereiro de 2021, que cria o crédito especial no orçamento de 2021 no município de Nova Pádua, no valor de R$ 3.132,20. Projeto de lei número 13, de 19 de fevereiro de 2021, que cria o crédito especial no orçamento de 2021 no município de Nova Pádua, no valor de R$ 13.352,14. Projeto de lei número 14, de 19 de fevereiro de 2021, que cria o crédito especial no orçamento de 2021 no município de Nova Pádua, no valor de R$ 50 mil, e reduz dotação orçamentária, reiterando protestos e consideração e apreço, subscrevo-nos atenciosamente, Darley Pilate, prefeito municipal. Moção 2 de 2021, de congratulação. Os vereadores da bancada progressistas solicitam que seja enviada a moção de congratulação ao Esporte Clube Ferroviário pela conquista do pentacampeonato da Copa Libertadores do Nordeste Gaúcho. Justificativa. A presente moção de congratulação e a manifestação Câmara Municipal de Vereadores de aplausos à comunidade do Travessão Curuçu pelo pentacampeonato da Copa Libertadores do Nordeste Gaúcho. Enaltecemos o trabalho dos dirigentes, comissão técnica e jogadores, Esporte Clube Ferroviário, na conquista do pentacampeonato da Copa de Libertadores Nordeste Gaúcho, principal competição do futebol amador do Estado. O trabalho e o resultado conquistado com mais um título da comunidade, direção, comissão técnica, atletas e torcida merecem ser reconhecidos por esta Casa Legislativa através desta moção de congratulação. Ressaltamos que o Esporte Clube Ferroviário leva o nome de Nova Pádua a muitos municípios da região nordeste do Estado. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 22 dias de fevereiro de 2021, Maico Morandi, Gisele Boldrin Rossi, Deise Bunay, Lino Pecati, Ginei Smidrli. Vereadores progressistas. Ao excelentíssimo senhor Maico Morandi, presidente do Poder Legislativo, indicação 10 de 2021. Os vereadores da bancada dos progressistas solicitam à mesa diretora, conforme suas atribuições regimentais, que seja encaminhada uma solicitação à RGE para que seja realizada a troca de postes entre as localidades da encruzilhada do Travessão Barra e Capela Travessão Mitzel. Justificativa. No trecho citado, há diversos postes muito baixos, já encobertos pela vegetação, e há um poste com muita inclinação, encontrando-se em perigo constante de queda. Representando o perigo em que circula pela via ciclistas, pedestres, carros, ônibus e estudantes, e inclusive queda sobre parreiras. Os postes citados estão próximos ao transformador, entrada do Travessão Barra, sentido Mitzel, próximo à Capela do Mitzel. Outro poste, extremamente baixo, parcialmente encoberto pela vegetação. Também na localidade do Travessão Mitzel, poste inclinado próximo ao transformador número 609415, próximo à entrada da Via Galhoto. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 22 dias de fevereiro de 2021. Gisele Boldrin Rossi, Lino Pecati, Deise Bunay, Maico Morandi e Ginei Smidrli, vereadores progressistas. Ao excelentíssimo senhor Maico Morandi, presidente do Poder Legislativo. Indicação 11 de 2021. Os vereadores da bancada dos progressistas solicitam à mesa diretora, conforme suas atribuições regimentais, que seja solicitado
para a empresa de telefonia Oi que providencie o mais breve possível o levantamento dos fios nos diversos locais do município, onde se encontram cabos telefônicos no chão, rentes ao solo, presos provisoriamente em árvores e até mesmo em postes de cerca. Justificativa. Esses cabos telefônicos estão em risco constante de serem arrancados ou quebrados por caminhões altos, visto que muitos atravessam a via em altura muito baixa. Também há risco constante de furto. As famílias fazem seu possível, prendendo com cordas e arrames em árvores ou em outros pontos. Porém, como clientes da rede da telefonia Oi e contribuintes com a taxa de manutenção da rede, solicitamos que a companhia faça reparos em todo o município nos locais em que a fiação está baixa ou no chão. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 22 dias de fevereiro de 2021. Gisele Boldrin Rossi, Lino Pecati, Deise Bunay, Maico Morandi e Genei Smiderle, vereadores progressistas. Indicação 12 de 2021. Os vereadores da bancada dos progressistas solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que sejam colocadas placas que alertam sobre a presença de tratores nas principais vias do município, em especial na VRS 814, que liga ao município vizinho de Flores da Cunha. Justificativa. Em todas as épocas do ano, em especial nos períodos de colheita de uva, se faz necessário alertar a todos que trafegam para a presença de tratores circulando nas vias do município. Os mesmos circulam ou cruzam as vias em velocidade reduzida, o que pode provocar acidentes, caso os condutores não sejam alertados para o fato. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 22 dias de fevereiro de 2021. Gisele Boldrin Rossi, Lino Pecati, Deise Bunay, Maico Morandi e Genei Smiderle, vereadores progressistas. Ao excelentíssimo Danley Pilate, ao excelentíssimo Maico Morandi, presidente do Poder Legislativo do município de Nova Pádua. Indicação 13 de 2021. Os vereadores da bancada do PSDB solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que seja estudado as possibilidades de fazer a lavagem dos contêineres de lixo no centro da cidade. Justificativa. Sugiro que seja realizada as lavagens dos contêineres de lixo a cada 15 dias, pois é uma reclamação da população paduense ao mau odor que os mesmos apresentam. Dessa forma, para evitarmos que os mesmos fiquem com mau cheiro devido ao seu uso prolongado sem lavagem, solicito que o setor competente tome providências necessárias. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2021. Vinícius Salvador, vereador do PSDB. Ao excelentíssimo senhor Maico Morandi, presidente do Poder Legislativo. Indicação 14 de 2021. O vereador da bancada Republicanos solicita ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de instalar um redutor de velocidade em frente à propriedade de Vítor Giacometti, entre as residências de Adilson Chaves e do Antônio Chaves, e outro redutor de velocidade próximo à adega Dom Camilo, ambos no travessão Mitzel. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, visto que os republicanos. Era isso, senhor presidente. Obrigada, vereadora secretária Deise Bunay. Neste momento, passamos para a aprovação da ata 1301 de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores a ata 1301 de 2021. E neste momento passamos para o pequeno expediente. Vereador Vinícius Salvador.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas, membros da casa e pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Venho aqui fazer um comentário sobre o Covid-19 que está aumentando cada vez mais em nosso município. Hoje mesmo temos 5 casos positivos, passado pelo nosso prefeito Darley Pilati na reunião que tivemos anteriormente da sessão. Peço que tenham mais cuidado para que isso não aumente cada dia mais. Mas era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Rodi. Senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa e pessoas que nos assistem pelo Facebook. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer, né, e parabenizar o nosso secretário da Saúde, né, pela bela explanação que fez aqui, né, referente ao nosso posto de saúde, também ao prefeito, né, pela apresentação que nos fez, né, do último quadrimestre ainda da outra administração. E gostaria também de falar um pouco sobre a minha indicação aqui, que foi cobrado, né? Foi me cobrado e eu estive falando com o prefeito. Ele me colocou que também tinham comentado com ele, até o Celso lá da adega Dom Camilo, né? O Celso Sonda tinha comentado com ele que quase houve um acidente lá, um trator com uma senhora lá. E ali nesse trecho do Vitor Jacomete ali, nos finais de semana, eu visito a família lá, né, lá do Tonho, do Adilson ali, e realmente ali o pessoal passa, né, em alta velocidade. Agora com o turismo, né, bombando, diga-se assim, aqui em Nova Pádua, ali nos finais de semana tá muito perigoso mesmo. Então, foi me colocado, né, para ver o que dá para fazer. Falei com o prefeito, ele até, junto comigo, ele ligou para a moça lá para ver os custos. Não é um custo muito alto, ele disse que dá para fazer sim, e disse que em breve, então, estará sendo colocado os tachões ali neste local e também lá no Celso Sonda. Falando um pouquinho também da indicação em todas as indicações, aqui vocês colocaram lá dos postes lá, tá uma vergonha, né? Porque a nossa luz aumenta cada mês praticamente, e tu passa ali, tu acelera porque o poste cai em cima. Realmente é uma muito boa indicação. A do Vinícius também, Vinícius, eu até cobrei do Pedro, eu tenho os áudios aqui, e pedi até se dava para mim pegar um jato e lavar os containers lá que não tinha mais condições, né? É uma vergonha aquilo ali. Eu não sei quanto tempo, a cada quanto tempo se tem uma previsão para se lavar aquilo, mas de não aguentar, né, o odor que fica ali naqueles containers. Então, muito boa a tua indicação aí, Vinícius, e esperamos que seja feito os trabalhos, né? Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador Demétrio Pan. Senhor presidente, colegas vereadores, trabalhadores da casa, Aline, demais pessoas aqui presentes. Primeiramente, eu queria agradecer que segunda-feira eu falei do veneno dos mosquitos, o BTI. Já atenderam essa semana aqui. E quem aplicou lá no meu rio, nós temos uma turma que começa do Ivo Menegata até lá no Ari. Cada vez vai entregam o veneno lá no Ivo e o Ivo avisa, e todo mundo é obrigado aí. Se não conseguir ir no dia que eles marcaram, ele tem que se arrumar e sempre é aplicado. Essa vez era a minha vez. E que seja feita as 3 vezes, que todo mundo sabe que tem que ter 3 aplicações para funcionar bem. Na medida do possível, vocês conseguirem fazer as 3. E desenhar os pesos da família do Raul Bonai, o pai do Anderson e o tio da Daisy, pela passagem dele. Agradecer ao prefeito e ao secretário da Saúde pela explanação que eles fizeram. Se possível, na próxima vez,
fazer uma audiência só ou começar antes. Que foi meio atropelado que eles queriam falar e não conseguiram porque passou da hora. Aquele tempo que nós era vereador, vinha um por vez, aí tu tinha tempo para... Ou se não, começar um pouco antes, se possível. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Gilney Smidler. Cumprimento o excelentíssimo presidente Maico Morandi, aos servidores da casa, Aline, André e ao Anderson também, que não está aqui presente. Nós queremos nos solidarizar com a perda do pai dele. Nós estamos muito tristes, pois é uma pessoa idônea, uma pessoa trabalhadora que nos deixou precocemente. E cumprimento também a todos os colegas vereadores, ao pessoal que nos assiste via Facebook, e complementando o que o Demétrio falou, na questão do borrachudo, semana passada tu comentaste a questão que o borrachudo estava atacando, e estava atacando mesmo, porque eu também sou agricultor momentaneamente agora, colhendo uva, e prontamente já o secretário já encaminhou o veneno para todas as comunidades, e segundo ele, quarta, quinta e sexta ele entregou o veneno e deixou para as comunidades passarem ele. É um veneno que precisa de 3 etapas, pois eles vão atacar a larva, então ainda na primeira passada ali, segundo o secretário, vai ter mosquito que vai atacar, mas nada que trabalhando com mais rapidez, aí eles deixam nós um pouco em paz. Na questão ali da saúde, é mais para o pessoal, porque nós tivemos a explanação aqui, mais para o pessoal que está nos ouvindo. Então, assim, o secretário Udir, ele nos deixou bem claro sobre a questão da Covid. 150 casos positivos, 157 casos positivos, sendo que 140 recuperados. Nós estamos com 27 no isolamento e nós tivemos 111 vacinados, sendo que 43 são funcionários ou pessoas ligadas à saúde e 66 idosos acima de 85 anos. Então, e sendo que nós só tivemos e continua 5 mortes. Então, nós estamos com a questão das mortes estável há muito tempo. Isso nos deixa um pouco tranquilos. Nós estamos aí correndo o risco agora de ter uma bandeira preta. Então, todo cuidado é pouco. Isso aí eu quis colocar agora. Sei, senhores vereadores, que vocês ouviram isso aí do secretário, mas eu quis agora passar porque nós temos muitas pessoas que nos escutam e querem saber o que acontece. Então, esses são os dados atualizados para o povo que está nos ouvindo. E quero agradecer aqui ao prefeito, aos secretários, que eles estão fazendo um trabalho, o que a gente solicita, e eles estão se esforçando para fazer. Isso é bom, pois nós precisamos trabalhar unidos, os problemas eles vêm e a gente pode resolver. É só a gente se unir. Então, eu quero agradecer a todo o povo de Nova Paula também, que estão numa luta, trabalhando. E quero falar também dos banheiros. Passei lá nos banheiros e os banheiros já estão arrumados, hein? Eu achava que já estão com as portas arrumadas, tudo em dia. Quer dizer, nós estamos preocupados com o bem de Nova Paula. Esperamos que todo mundo colabore e que a gente possa ter sempre uma harmonia entre os poderes e entre nós aqui. Muito obrigado, senhor presidente, era isso aí. Agora sim, com a palavra a vereadora Deise Bunay. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, vice-presidente Gisele, os demais vereadores, as pessoas que estão nos assistindo via Facebook. Antes de mais nada, eu gostaria aqui de prestar as minhas condolências ao Anderson, nosso servidor aqui da casa, pelo falecimento do seu pai, e também
deixar aqui meus sentimentos sinceros a toda a família, inclusive a minha, pois ele era meu tio, era uma pessoa muito querida. Então, esse foi meu recado com relação a esse assunto. Com relação à questão de doação de sangue, eu vou voltar sim a tocar nesse assunto. A gente sabe que com a pandemia, a diminuição de doações foi consideravelmente expressiva. O que acontece? As pessoas ficam com receio de ir doar devido ao medo de contrair o vírus. Pessoal, lá agora é tudo por agendamento, tá? Então não existe perigo. Se você pode, se você quer, é só ligar no Hemocentro, no banco de sangue, ou até mesmo ligar ali no posto de saúde e falar com o Odir, que ele mesmo faz esse agendamento. Muitas pessoas precisam, e eu volto a ressaltar, é melhor estar ajudando do que precisar. Estive conversando com o Odir, inclusive, sobre esse assunto, e ele me informou um caso aqui que infelizmente aconteceu, mas enfim, resolvi colocar aqui, para a gente tentar resolver o quanto antes isso. Ele havia feito um programa há uns anos atrás, enfim, com um cadastro que havia mais de 90 pessoas incluídas nesse cadastro, com endereço, tipo sanguíneo, né? Ou se tivesse algum tipo de restrição, enfim. Que quando se precisasse, quando alguma família precisasse repor bolsa de sangue, era ligado diretamente para essas pessoas, tá? Mas ele me informou que ainda na gestão passada, o ano passado, quando ele retornou à Secretaria da Saúde, esse cadastro simplesmente sumiu. Então eu gostaria muito de frisar para que vocês liguem lá no posto, deixem o nome e o telefone, que depois, mais adiante, se caso alguém precise, o pessoal do posto vai entrar em contato e vai reter todas as informações de cada um, tá? Frisando também que eu quero que vocês entendam que eu estou falando isso porque a saúde, ela vem em primeiro lugar. Então, se nós não temos a saúde, o resto a gente não consegue, tá? Então, por isso eu estou falando novamente sobre isso. E também falando sobre saúde, então, assumiu a nova ginecologista, Gabriela Pinzon, que estará atendendo nas quintas e sextas pela manhã. Então, se alguma de vocês precisarem, é só ligar lá no posto que já tem esse atendimento. Hoje, então, também eu estive presente na reunião da diretoria da Semana da Mulher. A programação ainda está sendo mantida. Conforme as atualizações das bandeiras definidas, será feito as devidas mudanças. Então, por enquanto, está tudo ok. Vamos esperar para que decisão é tomada pelo nosso governador, né? Mas também quero já adiantar que estaremos à procura do Espaço da Mulher. Será um local onde será realizado e prestado serviços à mulher com profissionais habilitados como médico, ginecologista, nutricionista, dermatologista, psicólogos, esteticista e espaço gourmet. Então, em breve, após as decisões tomadas, então, será divulgado as datas e a programação. Era isso então, senhor presidente, muito obrigada. Finalizado o pequeno expediente, temos no grande expediente a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Peço que ocupe a tribuna. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Maicon, demais vereadores e a todos que nos assistem via Facebook. Tivemos ontem, dia 21 de fevereiro, Dia Nacional do Imigrante Italiano. É uma data comemorada no Brasil inteiro, porque foi escolhido este dia 21 de fevereiro. Porque foi neste dia 21 de fevereiro de 1874
1974, que tivemos a chegada dos primeiros imigrantes italianos ao Brasil. Esses primeiros imigrantes italianos chegaram em Vitória, Espírito Santo, através de um navio denominado La Sofia. Historicamente, esse período, 1874, dá para compreender o contexto dessa chegada de imigrantes. Em 1888, nós tivemos o fim da escravidão, o fim da escravidão dos negros no Brasil. Então, alguns anos antes, 14 anos antes, o Brasil já sentia a necessidade de mão de obra. E essa mão de obra não podia mais ser escrava, porque já se trabalhava com a hipótese de não mais escravizar os negros. Então, o governo brasileiro financiava a passagem. Os imigrantes italianos vinham de graça, a passagem era gratuita. Complementando, na Itália, vivia-se um período de guerras devido à unificação italiana. Então, a oferta da passagem gratuita, a promessa de um mundo melhor, de uma vida melhor, fez com que muitos imigrantes italianos viessem ao Brasil. Esses primeiros imigrantes que chegaram, mais na região sudeste, foram destinados aos trabalhos principalmente nas lavouras de café. Então, trabalharam substituindo os escravos, mas receberiam salário. Esse salário seria pago, foi pago, mas ao final do mês era descontado a alimentação, as roupas, outras despesas que eles tinham. Então, na verdade, continuavam a escravidão por dívidas. Tivemos, então, sim, também imigrantes italianos que trabalharam basicamente como escravos, porque não sobrava salário no final do mês. Aqui no Rio Grande do Sul, os primeiros imigrantes italianos chegaram por volta de 1870, na chamada província de São Pedro, que era assim chamado Rio Grande do Sul. E aqui a colonização foi diferente. Não vieram para trabalhar em café. O objetivo do governo do Brasil para os imigrantes italianos que vinham era povoar o território, as áreas de mata do Rio Grande do Sul, para garantir que outros na época, apenas o Brasil era colônia portuguesa, todo o restante da América Latina era colônia espanhola. Então, havia necessidade de garantir que esse território continuasse brasileiro e que outros povos não tomassem conta. Então, foi entregue aos imigrantes italianos, que aqui se enquadra a nossa região, as colônias ou as terras e algumas ferramentas. Ganharam de graça? Não. Eles tinham 20 anos para pagar. Então, tinham que produzir alimentos, vender para a capital, Porto Alegre, que necessitava de alimentos, e ao longo desses 20 anos pagavam a terra e as ferramentas. Bem, em 1874 chegaram a Garibaldi, que era denominada Colônia Conde Deu. E em 1875 chegaram ao tal do Campo dos Bugres, que inclui toda a região de Caxias, Flores e Nova Pádua. Então, os primeiros imigrantes italianos chegaram aqui em 1875. Fizeram parte de uma colonização de povoamento. Isso contribui para explicar a diferença em relação a outras imigrações. Um povo que desde o início teve que trabalhar e se produzir e desmatar, desbravar e tudo mais. Então, não foi uma colonização de exploração, isso também contribui para explicar o bom sucesso de toda a região de colonização italiana e alemã que se incluíam neste sistema. Falamos dos italianos porque ontem era o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Bem, todos esses imigrantes que vieram fizeram parte do primeiro ciclo migratório. E ao todo vieram cerca de 84 mil italianos para o Rio Grande do Sul. E em 1914, a passagem não foi mais gratuita. Então, mais ou menos por aí, se reduziu drasticamente a vinda dos italianos. E também já se tinha um bom número, o governo entendeu que não era mais necessário financiar que novos italianos viessem para cá. Lembrando, então, que essa viagem de navio demorava de 35 a 40 dias, por isso que as músicas remetem a 36 dias de máquina a vapor, né? E que chegavam aqui, eles ficavam um tempo nos pavilhões, nos galpões, tinham que contribuir para a abertura das estradas para chegar até as colônias que eram dadas a eles. Então, a abertura das estradas também ficava por conta deles.
O trajeto que eles faziam, então, saíam da Itália, em especial do norte da Itália, das regiões de Vêneto, Lombardia e Tirol, chegavam ao Rio de Janeiro, rumavam até o porto de Rio Grande e daí vinham pela Lagoa dos Patos até Porto Alegre. De Porto Alegre, então, o deslocamento era a cavalo ou a pé, ou do jeito que conseguissem. Então, por que estamos falando tudo isso? Porque Nova Pádua foi colonizada por imigrantes italianos. Destaco aqui o nosso todo respeito e consideração a todas as etnias que compõem a população de Nova Pádua, que não somos só italianos, convivemos com todos os povos aqui e todos são bem-vindos. Mas como ontem foi o dia da imigração italiana, deixar nossa homenagem aos italianos que desbravaram nosso município e que carregaram consigo características as quais herdamos e honramos até hoje, principalmente a religiosidade, o trabalho com uva e vinhos, né? Uma cultura de honra, de respeito, de acolhimento, valorização à família, aos idosos e à sociedade. Então, quando se fala em trabalho comunitário, nossa herança vem também dali, de ajudar a todos. Então, deixar nossa homenagem a todos esses imigrantes italianos e, claro, a todos nós, que não todo o município, mas todos nós que somos descendentes de imigrantes italianos, a nossa homenagem aqui prestada pela Câmara de Vereadores. E foi feito o possível, né? Esses imigrantes enfrentaram as mais diversas adversidades, desde o clima, desde iniciar a construção das casas, a abertura de matas, os plantios e tudo. Então, tiveram sua honra e merecimento. Pode falar, vereador Lino. Obrigado pela parte. Quando eu vejo que há outros também, lembro o passado, assim me anima muito, porque bastante, já com nossa idade, o Demétrio está chegando pertinho também, sentimos na pele, sentimos um pouco, né, daquilo que os nossos imigrantes sofreram, né, também aqui. Mas pelo menos eles diziam: aquilo que eu faço é meu. Lá, como tu falou, vereadora, as guerras e tudo, tinha que dar tudo para o governo. Pelo menos aqui enfrentaram, não tinham, a salvação era rezar, ou não sei, os santos e assim. Mas, como tu já falou também, se nós hoje esse município está bem, pelo menos estável e com bom resultado, bem visto pelo Brasil, se deve sim que nos punharam no sangue o trabalho, a honestidade e ser guerreiro. Isso, então, muito obrigado, te agradeço por tu incentivar, que já foi professora também. Devemos cultivar cada etnia tem que defender a sua cultura. Eu já falei também com o vereador Tonico, talvez seja um pouco de uma outra, mas as características da tua gente, tu tem que defendê-las. Hoje nós, Nova Pádua, é fortemente na característica italiana, temos que defendê-la. Então, era isso, vereador, que eu queria te dizer. Muito obrigado. E, claro, respeitamos a todas as etnias, porque, se pensarmos historicamente, tivemos a população negra que sofreu muito mais que os italianos e que, claro, ao longo da história foi se reconhecendo, foi se quebrando a questão do racismo, foi sendo deixada de lado. Então é merecido também a todos os povos que trabalharam, os indígenas que já estavam aqui, mas como foi o Dia do Imigrante, hoje é homenagem a eles. O meu muito obrigada. Finalizado o grande expediente, passamos agora para um pequeno intervalo.
Então, de volta aos trabalhos, de imediato passamos para a ordem do dia. Temos 3 projetos de lei, uma moção de congratulação e 5 indicações. Começamos pelos projetos de lei. Projeto de lei número 009, de 19 de fevereiro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dá outras providências. Está em discussão este projeto. Vereador Lino Pecati com a palavra. Senhor presidente, já foi discutido, já foi aprovado, apenas questões burocráticas nas leituras, que exigências, não sei se foi do próprio banco ou das agências, então acho que não há o que discutir tanto, né? Vamos botá-la em votação e aprová-la. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Apenas complementando exatamente o que o Lino colocou, apenas foi necessário acrescentar um artigo. Esse projeto já foi aprovado, que é o crédito de 1.200.000 para a compra da escavadeira hidráulica, da van para o transporte de pacientes e da van para a ambulância. Então, na verdade, já foi aprovado numa sessão extraordinária. Apenas foi necessário acrescentar o artigo 4, que diz: fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes de operação de crédito ora autorizada. Então, na verdade, é o mesmo, não é um novo crédito, é o mesmo para a compra da giratória e das vans. Apenas foi necessário acrescentar um novo artigo. Era isso. Exatamente como os vereadores Lino e Gisele já comentaram, somente é uma adequação que foi exigida pela Superintendência do Banco do Brasil de Brasília, pedindo para que fosse acrescentado este artigo para eles procederem com a contratação deste empréstimo. Então, sem mais discussão, passamos para a votação. Vereador Lino Pecati. Aprovado. Vereador Ginês Miderle. Aprovado. Vereador Antônio Rodi. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. E vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 009, de 19 de fevereiro de 2021. Temos o projeto de lei número 10, de 19 de fevereiro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima para custeio da ala Covid-19 e deslocamento de um médico para atender na Unidade Básica Municipal de Nova Pádua e dar outras providências. Está em discussão este projeto de lei. Vereadora Gisele Boldrin Rossi com a palavra. Então, conforme explicações feitas anteriormente, inclusive pelo nosso prefeito municipal, Danley Pilati, esse valor seria R$20.000 para a ala Covid, a ser atendidos no Hospital de Flores da Cunha, e R$10.000 para um médico que venha atender aqui em Nova Pádua, porque o médico que atende atualmente, o Rafael, entrará em férias. Então, como não foi conseguido de forma alguma, de todas as formas que foram tentadas para que se contrate um médico, nenhum manifestou interesse. Então, a forma encontrada emergencialmente por esses 15 dias, mas que seriam 11 dias úteis, foi que o Hospital de Flores da Cunha cedesse um médico para o município para que atenda aqui. Destacando que se fazem em média 12 atendimentos por dia e que, entrando o Rafael em férias, nós ficaríamos sem médico. Então, essa é a explicação. Perfeito, Gisele. Sem mais discussões, passamos para a votação deste projeto. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereador Antônio Rodi. Aprovado. Vereador Gilney Miderle. Aprovado. E vereador Lino Pecati. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 0010, de 19 de fevereiro de 2021. Temos também o projeto de lei número 011, de 19 de fevereiro de 2021,
que cria crédito especial no orçamento de 2021 do município de Nova Pádua, no valor de R$ 280.476,19. Está em discussão este projeto de lei. Vereadora Gisele Boldrin Rossi com a palavra. Então, este valor de crédito, esse valor de R$280 mil é o governo federal que envia a Nova Pádua no projeto de construção do centro municipal, do centro cultural, perdão. Então, em contrapartida, o município de Nova Pádua precisa colocar o valor de R$416 mil neste ano, mais os 280 do governo, onde se faria a primeira etapa da construção do Centro Cultural. E destacando que a obra está sendo iniciada pela ProSul Empreendimentos e o governo federal já fez um pequeno repasse de R$54 mil e fará o restante assim que a obra estiver em andamento. E posteriormente à primeira etapa, então, se fará uma nova segunda etapa, que já tem uma previsão de orçamento de R$250 mil pelo senador Paulo Paim. Mas para a primeira parte seria isso, então. Então, esses 280 que trata esse projeto de lei é um valor que vem do governo federal. Não é que a prefeitura está fazendo um empréstimo ou algo do gênero. É um valor que vem do governo federal, mais a parte que o município se responsabiliza a participar para dar sequência à construção do Centro Cultural. Vereador Lino Pecati com a palavra. Este Centro Cultural faz anos que várias administrações tentaram, né, e sempre pensaram e tiveram vontade de tê-lo feito. A gente espera que se realmente vai ser concluído, né, que ele produza frutos, que seja um local, me parecia no momento um pouco longe, mas vamos esperar que se adapte, que se enquadre tudo, que seria a ideia de uma sala para a terceira idade, uma sala para bandas, para instruções, para, sei lá, lazeres, coisas assim, culturais. Esperamos que ele seja realmente concluído e que depois, né, dê resultado aqui para a nossa cidade, que ela, no fundo, ainda temos muita vontade de sustentar a nossa cultura. Correto, vereadores. Conforme a vereadora Gisele explicou, este não é um projeto, não é um empréstimo, somente é a abertura de um crédito para a suplementação de um valor que vem do governo federal. Suplementação seria a abertura de uma pasta no executivo para eles poderem receber este dinheiro nos cofres da prefeitura, nas contas bancárias da prefeitura, para depois sim poderem fazer uso deste dinheiro. E para isso precisam da aprovação dos vereadores. Sem mais discussão, passamos para a votação. Vereador Lino Pecati. Aprovado. Vereador Gilney Smidlerle. Aprovado. Vereador Antônio Rodi. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. E vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 11, de 19 de fevereiro de 2021. Deram entrada também na casa, no dia de hoje, os projetos de lei 12, 13 e 14, de 19 de fevereiro de 2021. Estes ficarão na casa para conhecimento e apreciação dos vereadores. E, se caso estiverem ok, serão votados na semana que vem. E neste momento, então, passamos para a votação da moção número 02 de 2021 de congratulações. Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam que seja enviada uma moção de congratulação ao Esporte Clube Ferroviário pela conquista do pentacampeonato da Copa Libertadores do Nordeste Gaúcho. Está em discussão esta moção de congratulações. Vereador Antônio Rodi com a palavra. Eu acho que muito importante, né, esta moção, pela conquista, pelo que representa, que nem o senhor falou anteriormente, né, é a maior competição, né,
a nível estadual entre os municípios. Então, nada mais justo que a casa enviar, sim, esta moção àquela comunidade, né? E aquele clube que nos traz muito orgulho aqui no nosso município, né? Levando sempre, como eu falei na outra sessão, o nome do nosso município no topo do pódio sempre, né? Então, eu acho muito importante, sim, esta moção e deve ser enviada assim. Obrigado. Sem mais discussões, passamos para a aprovação desta moção. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada a moção de congratulações número 2 de 2021. Aprovada por todos os vereadores esta moção de congratulação. Passando para as indicações, temos a indicação 10 de 2021. Os vereadores da bancada dos progressistas solicitam à mesa diretora, conforme suas atribuições regimentais, para que seja encaminhada uma solicitação à RGE para que seja realizada a troca dos postes entre as localidades da encruzilhada do Travessão Barra e a capela do Travessão Mitzel. Está em discussão esta indicação. Vereadora Gisele Boldrin Rossi com a palavra. Então, nesse trecho, nós temos vários postes numa situação bem crítica. O principal deles é próximo ao transformador 635566, que é o transformador da entrada do Travessão Barra. E dali, desse transformador, sentido Mitzel, temos um poste com uma inclinação bem grande, bem acentuada. Não podemos esperar que ele caia, que venha provocar alguma tragédia. Sabemos que passam ciclistas, pedestres, provavelmente voltará a passar ônibus de estudantes. E também, mesmo que não passe ninguém, que não caia sobre ninguém, que é o que queremos, na situação em que ele se encontra, pode ser que no primeiro vendaval temporal que tem, ele venha a cair, então gera um transtorno maior, gera um tempo maior sem energia elétrica, e não podemos esperar que isso aconteça em épocas de frutas, que se tem câmaras frias ligadas e tudo mais. Então ele já está numa inclinação bem acentuada. Também, nesse trecho próximo à ponte, temos um outro poste de madeira extremamente inclinado, e logo mais chegando indo em direção à capela do Travessão Mitzel, mais próximo lá, postes baixos, a vegetação já encobrindo os fios telefônicos e passando acima. Então, são postes baixos, postes antigos, que se faz necessário a troca, sim. Inclusive, os fios telefônicos, nesses locais, o poste já é baixo e os fios já não são erguidos na altura necessária, e então fica uma situação de risco constante. E também próximo ao poste inclinado, lá próximo ao Travessão Barra, além do poste inclinado, o próximo, em sentido Mitzel, é também muito baixo, com a vegetação passando já dos fios telefônicos. Então se faz necessário, sim. Considerando que os munícipes, como o vereador Tonico colocou, pagam em dia todas as suas contas, e levando em conta a necessidade de não podermos ficar muitos dias sem energia elétrica devido aos aviários, às câmaras frias, se faz esse pedido de que seja feita a troca o quanto antes. E também na indicação foi citado um outro poste, que é na entrada da Via Galhoto, que é próximo ao transformador 609415, que ele tem um cordão de aço que segura o poste. Esse cordão já se soltou e o poste também tem inclinação sentido à estrada. Então, se solicita que a RGE também dê uma olhada nessa região. Era isso. Sem mais discussões, passamos para a votação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada a indicação 10 de 2021. Aprovada por todos os vereadores esta indicação. Indicação 11 de 2021, os vereadores da bancada dos progressistas solicitam à mesa diretora, conforme suas atribuições regimentais, para que seja solicitado para a empresa de telefonia Oi, que providencia o mais breve possível o levantamento dos fios nos diversos locais do município, aonde se encontram cabos telefônicos no chão, rentes ao solo, presos provisoriamente em árvores e até mesmo em postes de cerca. Está em discussão esta indicação. Vereador Lino Pecati com a palavra. A gente sabe que, de repente, a CRT paga aluguel
para RGE. Então, às vezes, pode acontecer que eles trocam algum poste, mas não tem obrigação de levantar o cabo lá daquele do telefone. Mas lá no Mitzel mesmo, Gisele, que tu mora por lá, vê mais, mas já passei também. Tem vários metros com o cordão do telefone no chão. Pode passar lá a roçadeira ou alguma coisa lá e cortar esse cabo. A gente sabe quanto tempo depois a pessoa vai ficar sem. Até pensei, tempos atrás, ainda ano passado, se fosse mesmo, já que eles não vêm, que o pessoal mesmo da comunidade, entre o bar e o Mitzel lá, ir lá levantar por conta, porque depois o prejuízo ainda é pior, sendo que, na verdade, a obrigação é deles. Mas, então, está muito bem feita essa indicação. Vamos ver se eles atendem. Vereadora Gisele Boldrin Rossi, com a palavra. Obrigado, vereador Lino. Acredito que inicialmente tentemos conversar com a empresa Oi, porque todos os nossos munícipes que possuem telefone fixo em casa pagam a sua taxa de manutenção mensal, que é em torno de R$ 47, 46,69. Então, com essa taxa, acredito que a empresa Oi, com essa taxa, cada telefone residencial de Nova Pádua, isso significa dizer que mais de 95% das famílias ainda possuem o telefone fixo. Então, com essa taxa mensal, é possível que eles venham e atendam o nosso pedido. Acredito que a Câmara tenha mais força do que apenas um cliente solicitando o serviço. Além do risco dos fios estarem baixos e ficar muito tempo sem telefone, há o risco de furto. E esses fios baixos não é só na comunidade do Travessão Mitzel. Inclusive, quem vai a Flores da Cunha verifica que no município vizinho de Flores da Cunha o problema é o mesmo. No nosso município está em todos os travessões e as famílias fazem o seu possível. Tem fios telefônicos amarrados com cordas, amarrados em árvores. Cheguei a ver um caso, não me lembro em qual travessão, amarrado num poste de cerca para que ele não venha para a estrada, porque se soltar, os caminhões levam embora. Então, é uma situação que não dá para se aceitar. Os telefones fixos estão aí, a companhia tem o dever, sim, de mantê-los. Enquanto houver telefone fixo, a companhia tem o dever de mantê-los. Ou então que não cobre a taxa de manutenção. E prosseguir com o levantamento, foram feitas trocas de postes, conforme foi colocado, e não sei por que motivo, entendo eu que a telefonia tenha que fazer suas manutenções, visto que a situação está bem crítica no município todo. Era isso. Sem mais discussão, passamos para a votação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada a indicação 11 de 2021. Aprovada por todos os vereadores esta indicação. Indicação 12 de 2021. Os vereadores da bancada dos progressistas solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que sejam colocadas placas que alertem sobre a presença de tratores nas principais vias do município, em especial na VRS 814, que liga o município ao município vizinho de Flores da Cunha. Está em discussão esta indicação. Vereadora Gisele Boldrin Rossi, com a palavra. Vamos evitar acidentes. Não é uma medida tão difícil de ser colocada em prática. Algumas placas, sabemos que é uma região turística, também circulam muitos caminhões, carros, veículos, e uma placa alertando a presença de tratores ou animais sempre deixa o motorista mais alerta. No nosso caso, pedimos o alerta relacionado aos tratores, porque não é só nas épocas de safra que os tratores circulam. É nas épocas de plantio, nas épocas de colheita, temos frutas, alho, cebola, uva, e toda semana o pessoal tem que fazer o trato das suas lavouras. E toda semana vamos ter tratores circulando, sim. E como é um município agrícola, devemos todo o nosso respeito aos que circulam de tratores, que também sustentam a nossa economia. Então, evitando acidentes para os condutores de carros e condutores dos veículos agrícolas, acreditamos que seja necessária a colocação das placas, não só na VRS 814, mas, quem sabe, também distribuídas pelas vias do interior, que aí alerta a todos que circularem. Era isso. Muito importante esta indicação. Também já havia conversado
com o prefeito sobre esta demanda e também como acho que a maioria de vocês, quando trafegam nesta via, vem o grande movimento de ciclistas também nessa área, então havia solicitado também placas para as bicicletas e quem sabe um dia também tenhamos uma ciclofaixa neste trecho que liga principalmente ao município vizinho de Flores da Cunha. Então, acredito que aos poucos também, dentro das possibilidades financeiras, será solicitada esta também importante obra. Sem mais discussões, passamos para a votação desta indicação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada a indicação 12 de 2021. Aprovado por todos os vereadores esta indicação. Temos a indicação 13 de 2021. O vereador da bancada do PSDB solicita ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que seja estudada as possibilidades de fazer a lavagem dos contêineres de lixo no centro da cidade. Está em discussão esta indicação. Vereadora Deise Bunay com a palavra. Quero parabenizar, Vini, por essa indicação. Realmente, assim, chega a ser algo meio complicado de passar até nas ruas, porque realmente o odor é insuportável em alguns dias. A gente sabe que, principalmente durante o período do verão, que o sol é mais forte, o calor é mais forte, e isso chega a ferver lá dentro, né? Embora os caminhões passem, né, semanalmente, enfim, retiram os resíduos orgânicos, eu gostaria apenas de comentar, né, que se cada um tomasse uma providência e uma atitude, não chegaria a ser esse ponto. Eu vejo várias pessoas, assim que passa o caminhão, tá, levando os resíduos orgânicos, passou 2 minutos depois a pessoa está levando o resíduo orgânico. Então, assim, se sabe que o caminhão vai passar tal dia, leva tal dia e leva antes do caminhão passar, e não esperar ele passar para depois levar. Então, isso já vai ajudar com a questão do tempo da comida, dos resíduos de comida estar lá dentro, né? Eu já vi muitas pessoas também tendo que lavar, sim, esses containers, porque havia até larvas dentro. Então, o cheiro era muito forte. Então, as pessoas tiveram que lavar, não adianta, né? Então, eu achei muito viável, sim, essa indicação, Vini, tá? Parabéns. Então, a gente poderia, sim, programar um tempo mais curto para poder lavar ou passar uma água sanitária nesses containers. Era isso, senhor presidente. Vereador Antônio Rode com a palavra. Falou muito bem, colega Deise. Como eu falei antes, o odor realmente agora no verão ele é muito forte. E gostaria de comentar aqui também que eu vi e vejo quase todos os dias, muita gente não separa, né? Na separação do lixo vai lá e coloca os recicláveis no orgânico. Vai o vivente lá recolher os recicláveis, né? Muita gente coloca a comida junto com 1 litro lá. O camarada vai lá, abre a sacola, tira o litro e larga lá dentro. Eu vejo e todo mundo sabe que é assim. Então, eu acho que as pessoas deviam tomar um pouquinho, né? Ter um pouquinho de noção também, de não fazer. Se tu vai lá no container de manhã cedo, quando passa o camarada recolher o lixo, abre a sacola, tira o litro, que é um relaxamento também de quem colocou o litro junto, né? Mas tem desses, muitos. O cara vai lá e daí fica lá a comida toda solta lá. Com certeza vai estragar e com o calor vai dar cheiro. Era isso, senhor presidente. Sem mais discussão, passamos para a votação desta indicação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada a indicação 13 de 2021. Aprovada por todos os vereadores esta indicação. Temos a indicação 14 de 2021. O vereador da bancada dos Republicanos solicita ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de instalar um redutor de velocidade em frente à propriedade do Vitor Giacometti, entre as residências de Adilson Chaves e do Antônio Chaves, e outro redutor de velocidade próximo à adega Dom Camilo, ambos no travessão Mitzel.
Está em discussão esta indicação. Vereador Antônio Rode com a palavra. Essa indicação foi cobrada várias vezes até, né? Mas aí, primeiro eu queria conversar com o prefeito, ver se tinha como fazer. E aí fui conversar com ele, ele disse, ó, tu pode colocar, porque já vieram me cobrar também, né? Que ali, como nos finais de semana tem um grande fluxo de pessoas que vai para o Belvedere Sonda, né? Devido, né, ao turismo ali, as casas do seu Antônio lá do ladinho da rua e a do Adilson também. Para sair ali diz que é complicado, porque os caras vêm no 12 ali. Então eles me pediram para colocar a indicação, né? Falei com o prefeito, ele disse que tem como fazer sim, e o custo que ele me passou lá realmente, né, é baixíssimo, então ele falou que era para mim colocar a indicação, que ele ia mandar fazer sim. Era isso, senhor presidente. Vereador Lino Pecati com a palavra. Quem mora diariamente lá, talvez veja melhor como isso é dia a dia. Eu já vi indicações também do ano passado, outro que era para colocar alguns quebra-molas nas vias, assim. Só que eu praticamente seria, se fosse aquele lá, ter que parar numa via dessas, sou contra. Agora, um acordador de motorista meio despercebido, que coisa assim, até que, né, coisa baixinha para ele ver que alguma coisa ele vai ter que diminuir e tal. Porque senão, se a gente daqui a pouco começa, cada um querer um quebra-mola na faixa onde tem uma casa, então vai ter que ter 1 milhão, 1.000, porque né, então a gente quer um asfalto para ter... Todo mundo sabe que não pode correr muito. Nas nossas vias vicinais, assim, é 50, 60, não é para ir a 200. Todo mundo deveria saber. Mas já, se tu coloca isso ali, então não é mais o lazer, aquele que tu quer o asfalto para ser melhor. Mas nesse sentido, se é liviana a coisa, também apoia. Certo, sem mais discussões, passamos para a aprovação desta indicação. Se todos os vereadores concordam, considera aprovada a indicação 14 de 2021. Aprovada por todos os vereadores esta indicação. Finalizada a ordem do dia, passamos agora para as explicações pessoais. Temos a vereadora Gisele Boldrin Rossi, Leandro Martello, Antônio Rode e Lino Pecati inscritos. Vereadora Gisele Boldrin, peço que use a palavra. Novamente, boa noite a todos. Alguns assuntos brevemente nesse espaço. A partir de amanhã, a questão da Secretaria da Educação, a partir de amanhã estará se iniciando a questão da formação continuada para professores. O que é essa formação continuada? Nada mais é do que cursos, palestras, né, que desenvolvam, proporcionem um maior aperfeiçoamento dos professores, assim como dentistas, médicos, cabeleireiros e outros profissionais fazem cursos para aperfeiçoamento, também os professores é dever, na verdade é dever através da lei LDB 9394/96, é dever, se deve oferecer essa formação continuada aos professores. Então, a partir de amanhã se inicia a formação continuada para os professores, que então o público-alvo são todos os professores da rede municipal, diretores também, e monitores das escolas municipais também. Esse convite é extensivo aos professores da rede estadual também, e se inicia amanhã então com palestras do SESC, ensino à distância, às 20 horas, no canal do YouTube do SESC RS. Então, essa atividade, serão 2 atividades, essa primeira iniciando amanhã, com 10 palestrantes, será sempre às terças e quintas-feiras, do dia 23 de fevereiro até 25 de março. Então, essa formação continuada é oferecida a todos os professores municipais, que é uma forma de aperfeiçoamento, assim como outros profissionais também se aperfeiçoam. Isso se reflete lá na frente em melhorias na educação dos nossos filhos e nossos pequenos paduenses, né? E uma segunda atividade que será, a princípio,
será presencial, iniciando em 4 de março, mas vamos aguardar as bandeiras e toda a questão da segurança relacionada ao Covid-19. Outros assuntos, então, tivemos a notícia triste de uma morte no sábado à noite de um atropelamento, de questão de um safrista no município vizinho, mas bem próximo aqui ao município. Então, estamos alertando há 2 semanas que temos uma grande circulação de pessoas nas vias nos finais de semana, à noite e altas horas da noite. Então, reforçando o pedido aos policiais que continuem fazendo suas rondas policiais. Nesse final de semana fizeram, reforçamos e pedimos que façam mais ainda. Eu mesma, no ano passado, presenciei pessoas dormindo, não é na valeta, é em cima da via de circulação. Que quem passar sem cuidado, passa e atropela. Então, todo o cuidado a todas as pessoas, então cada um fazendo a sua parte, os motoristas tendo toda a atenção, os policiais fazendo suas rondas, fazendo sua circulação, os responsáveis pelos bares, das vendas de bebidas, claro, que evitem altas horas agora, com a bandeira preta e o decreto do governador, é até as 20 horas e deu, né? Mas nesses períodos de grande circulação pedimos toda a atenção e que todos compartilhem da responsabilidade. E conforme o Tonico colocou na sessão passada, o pessoal, quem é responsável por trazer esses safristas, que tenha todo o cuidado, que fiscalize se seu pessoal está em casa à noite e que procure orientá-los. Também hoje quero falar do asfaltamento do Barro Bonito, que está gerando alguns transtornos. Hoje foi feita uma nova colocação de piche. Na semana passada foi colocado e logo na sequência os caminhões passaram por cima e uma boa parte já havia sido retirada. Hoje foi colocada novamente, foram colocadas pedras para que o pessoal não passe, tem gente que tira as pedras e passa. Então, além de grudar o piche nos veículos, talvez... Aí quando a gente começa a falar em qualidade de asfalto, começa por aí. O piche tem que estar por baixo da camada asfáltica. Então, pedimos novamente, sabemos que é época de safra, que cada família estará passando ao menos uma vez com seu caminhão. Sei que tem que se deslocar, a maioria vai até o Bonito, mas vamos dar essa volta. É para um futuro bem maior, que é o trecho de 500 metros que está quase pronto. Lembrando que devia estar pronto no ano passado, não esteve, o prazo já extrapolou, então quanto antes ficar pronto, melhor. Então, pedimos calma, pedimos paciência, pedimos a compreensão dos agricultores e de todos que trafegam. Coincidiu num período ruim, mas precisamos que ele aconteça. E falando em colheita, pedimos a todos os agricultores, vamos com calma, gente, sabemos que as cantinas limitaram as quantidades colhidas por dia, mas assim, eu do fundo do coração acredito que a uva vai ser toda colhida, vamos com calma, o tempo está colaborando, e logo, em 15 dias, acredito que estará tudo na cantina. Então, sabemos que é uma pressão diária, mas tudo vai passar e vai ficar bem, era isso. Vereador Leandro Martelo com a palavra. Primeiramente, quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, Aline, André e quem nos ouve via Facebook. Primeiramente, queria informar que me pediu sobre medicamentos do posto que estava faltando. Segundo o secretário Odir, diz que já está legalizando tudo, uns já chegaram, outros estão por chegar. Então, dentro de poucos dias estará tudo normalizado. E outra coisa, queria falar sobre iluminação pública aqui de Nova Pádua, principalmente aqui no centro. Há várias lâmpadas queimadas nas ruas. E queria pedir que as pessoas que têm lâmpadas queimadas na frente das casas, que liguem até a prefeitura e peça para que venham consertar. Que fazendo o agendamento, ligando na prefeitura, o pessoal tem um limite de lâmpadas para virem, para se deslocarem, para vir trocar as lâmpadas. Então, se o pessoal ligar e ir informando, quanto mais pedidos tiverem, antes o pessoal vai vir arrumar as lâmpadas. E era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Rodi. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria aqui de deixar o meu carinho, o meu abraço ao Anderson, pela perca do pai dele, Eu não tive tempo de falar antes. A ti também, Deise, O nosso Bunaio Borracheiro, grande cara, grande pessoa,
que nos deixou aí, mas com certeza ele está num lugar reservado, muito importante para ele lá em cima. Então, fica aqui o meu carinho, meu abraço a toda a família. Gostaria também de parabenizar, né? A gente cobrou e nos ouviram, né? A Brigada Militar. Eu acompanhei também durante a noite, fazendo aquilo que eu falei que eu ia fazer, de acompanhar o trabalho, ver se eles vinham mesmo, ver se tinha mais algum problema referente àquele pessoal que estava depredando. E graças a Deus não tivemos mais problema. Inclusive, hoje de manhã eu estava indo trabalhar, colher uva lá no Curuçu, 6 horas da manhã, encontrei a brigada vindo de lá do Curuçu. Então, significa que eles estão empenhados, estão nos ajudando. Então, a gente critica quando tem que criticar, mas a gente também tem que elogiar quando tem que elogiar. Assim foi com a saúde, com o Odir, quando a gente reclamou aqui, resolveram tudo certinho. Então, eu acho que são críticas construtivas, né? Que vêm para beneficiar, né? Então, eu acho que agora estamos, sim, no caminho certo. A baderna deu uma acalmada, né? Na quinta-feira nós tivemos um problema no bairro. Eu liguei para a polícia e não veio ninguém. Daí eu fui lá daí resolvi ligeirinho. Acabou, não tem mais problema lá no bairro. Ligeirinho acabou a encrenca. Beleza, 2 horas da manhã. 2 horas da manhã com aquele rádio. Não sei se eles acharam o rádio ainda, mas não vi mais ninguém lá na volta. Mas tudo certo. Então, outra coisa, Gisele, te parabenizar pela bela explanação, né, da imigração italiana ali. Inclusive, no ano passado, na outra administração, o Michael deve lembrar, eu coloquei uma indicação para que se fizesse uma data comemorativa, né, para a colonização, para a imigração italiana, né, se fizesse um filó, um almoço, uma festa, mas claro que agora com essa pandemia aí nem teria como ter sido feito. Mas eu vou buscar aquela indicação de volta, que ela deve estar na Câmara aí, e a gente vai achar uma data assim para comemorar, né, esse dia tão especial que é aqui no nosso município. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador Lino Pecati. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes no Facebook, queria apenas lembrar de ontem tivemos duas emoções em Nova Pádua. A primeira, uma emoção bastante dolorida um pouco, a perda do senhor Raul Bonai, um homem simples. Tu precisava, me ajuda lá, tu vai na hora mesmo ser garçom lá, posso, não tem problema, sempre pronto, grande pessoa. Então a dona Yolanda lá, o Anderson, que é o nosso assessor aqui, nossas condolências, com certeza Anderson e seus irmãos, com certeza tiveram um grande pai. A segunda também deu emoção lá na igreja, no salão, com a despedida então do padre Mário Pascoal. Sempre digo que ele é um líder religioso, mas tem a ver sim com o município, com as coisas cívicas aqui, com a prefeitura, porque ele da sua parte sempre colaborou com as festas cívicas, com as nossas tradições, com a nossa prefeitura. Então, ele se emocionou bastante a se despedir, então mostra que ele gostou muito de nós, mas eles têm que seguir as ordens dos seus superiores quando se ordenam. Assim eles juram cumprir as regras dos seus superiores. Então ele foi transferido lá para Otávio Rocha. Desejamos, né, todo sucesso ao padre Mário. A explanação aqui que teve às 6 horas aqui entre o secretário da Saúde e o prefeito ali, a gente lembra de coisas, por exemplo, na Secretaria da Saúde, nos tempos lá 2005, lá quando era o prefeito lá, que se falava muito, com o Ivo Sonda também, gente, não somos capazes de gastar o 15% que era obrigatório, né, na saúde. Por quê? Não sei porque se tinha menos despesa ou se a receita era grande. E hoje, já viram lá, 20% já do orçamento já por mês ele sai ali e ainda faltaria coisas. Então,
os municípios, né, têm que ter os seus cuidados, um pouco de cada secretaria, um pouco de cada lugar, ter os cuidados. Vejamos, 20% é na saúde, 25% ou mais é na educação, 35% é folha de pagamento, não sobra muita coisa, né, para o município investir e fazer. Isso é verídico, será pandemia, será o quê, mas os municípios têm que ter o cuidado. Nós vamos dizer que estamos ainda bem acavalados, bem seguros ainda com aquilo que estamos gastando. Como eu ouvi lá da vereadora, não sei, por exemplo, essa preocupação de município geral, porque ou isso ou aquilo, porque vai ser melhor. Não, vamos aperfeiçoar aquilo que nós temos. Eu penso que então fica mais barato, fica mais em casa e fica... Mesmo que um profissional hoje se forme hoje com todos os cuidados, um médico, seja qualquer um, daqui a pouco ele vai ter que ir para os Estados Unidos fazer um curso. Isso tem que ser feito. Não adianta ficar ali. Então, nesse ponto, eu acho muito importante aperfeiçoar os profissionais. Era isso. Muito obrigado. Certo. Finalizada as explicações pessoais, também fazendo o fechamento com os meus últimos comentários e avisos. Também agradecer ao Odir Boniati, secretário da Saúde, ao prefeito Darley Pilati e ao chefe de gabinete Pedro Quintanilha e a todos os secretários, vice-prefeito que estavam aqui anteriormente conosco, apresentando o terceiro quadrimestre de 2020, tanto da saúde quanto da administração pública, ou seja, as contas fechadas da administração do ex-prefeito Ronaldo Boniati. Então, como sempre, a Prefeitura de Nova Pada muito estável, tanto na questão do Executivo, tanto quanto na questão da saúde. O vereador Leandro comentou também sobre o aviso do secretário Odir Boniati, que os remédios que estavam em falta, muitos já foram encomendados, estão chegando e vão chegar, suprindo também esta necessidade. Uma questão que chama a atenção é o aumento no valor investido na saúde no ano de 2020. Acho que isso todos nós concordamos que boa parte é devida à pandemia do Covid-19. Chama atenção, no primeiro quadrimestre, de 1º de janeiro a 31 de abril, foram R$ 786 mil, arredondando o resto. No segundo quadrimestre, de 1º de maio a 31 de agosto, R$ 1.078.000. E no terceiro quadrimestre, de 1º de setembro a 31 de dezembro, R$ 1.138.000. Porém, não há muito o que se fazer a não ser investir na saúde, investir na precaução, principalmente pelo momento que estamos passando. O secretário nos passou, infelizmente temos 12 casos ativos com coronavírus no nosso município, uma situação bem triste. Então, desejo melhoras a essas pessoas e também reforçar o pedido de cuidado. Sabemos que estamos no meio de safra, o pessoal está trabalhando, está engajado nas suas colônias, nas suas propriedades, mas novamente reforçar o pedido para que quando vão a público cuidem, álcool em gel, máscara, que isso vai ajudar a Nova Pada a manter o índice baixo e, consequentemente, o nível de mortes baixo. Agradecer também à vereadora Gisele pela leitura e homenagem que fizestes também pela imigração italiana aqui no nosso município, um município essencialmente de imigrantes italianos. Então, obrigado pela linda homenagem e também por trazer um pouco do teu conhecimento sobre história e sobre a nossa imigração italiana. Também sobre a indicação que fizemos sobre a RGE, os fios e os postes, e a Oi, a rede de telefonia, também em outras oportunidades, em outras legislaturas, foi convidado representantes destas duas
empresas para virem até a Nova Pádua, para estarmos expondo as questões e os problemas que temos em Nova Pádua. Então, ao longo do próximo mês também estaremos tentando entrar em contato para marcar alguma audiência, tanto com a RGE quanto com a rede de telefonia Oi. Também, conforme prometido na semana passada, aprovamos a moção de congratulação e aplausos ao Esporte Clube Ferroviário, parabenizando aos dirigentes, os atletas, toda a comissão técnica, principalmente a comunidade do Travessão Curuçu, que sempre se empenham pelo futebol de Nova Pádua, trazendo o pentacampeonato aqui para a nossa cidade. Então, acho que é o mínimo que nós, vereadores, podemos fazer, é dar este reconhecimento ao clube e à comunidade. Então, também a casa estará entrando em contato com os dirigentes, acredito que o presidente seja o senhor Darcy Lusa, para também fazermos a entrega desta moção de congratulações. Conforme comentado pelo vereador Gilney Smiderle, né, o conserto dos banheiros públicos, o prefeito me passou que o conserto foi feito pelos próprios funcionários aqui da prefeitura e sem custo nenhum desta vez, né, os danos não foram grandes, mas conseguiu ser reparado com o material que tinha aqui e com os servidores aqui da prefeitura. Então, agradecer aos servidores por não onerar ainda mais esta obra. E também, conforme dito pelo vereador Lino, ontem estivemos na missa em homenagem de despedida ao nosso pároco, o padre Mário Pascoal, que vai ser transferido para Otávio Rocha. Então, a Câmara de Vereadores, de forma simbólica, participou do ato, junto com o Poder Executivo, entregando uma placa de agradecimento em homenagem ao trabalho dedicado e tão bem feito, com alegria, com sinceridade, com simplicidade, do Padre Mário Pascoal aqui em Nova Pádua, nessas duas passagens, somando os 14 anos de trabalho. Então, resta aqui o nosso agradecimento e nossos votos de sucesso, de muita fé, de muitas alegrias na sua nova caminhada missionária na comunidade de Otávio Rocha. Também não conseguimos acompanhar por inteiro, mas brevemente, pelo que ouvimos, a determinação do governador do estado, o Eduardo Leite, é que nos manteremos na bandeira preta a região de Caxias do Sul, porém, ele dá a autonomia para os prefeitos aderirem ao modelo de congestão. Ou seja, dependendo de cada prefeitura, de cada município, poderá aderir a este modelo de congestão. E aí sim, cada município decidindo por si, na nossa região, se entrará na bandeira vermelha ou não. Manteremos a bandeira preta, porém podemos, no modelo de congestão, usar as regras da bandeira vermelha. Então, o prefeito nos passou que estava em reunião com todo o comitê de gestão do Covid-19 em Nova Pádua, acredito que já foi finalizada, mas então, creio que logo mais estará sendo postado nas redes sociais e também nós, vereadores, cabe a nós, posteriormente, passar o recado de como serão as novas regras aqui para o município de Nova Pádua. Também um agradecimento especial a Maria Menegade Smiderle, mãe do Gilney, que nos fez a doação de uma Bíblia aqui para a Câmara de Vereadores. Então, o nosso agradecimento a ti e a ela. Agradecimento também à servidora Aline, que hoje veio aqui, talvez virá amanhã nos auxiliar. Sabemos que hoje o dia aqui foi corrido. Agradecer também ao servidor André pelo trabalho que estão realizando aqui na casa e certamente, de forma muito triste, também lamentar a perda de um grande cidadão paduense, que era o senhor Raul Bunay, pai do servidor Anderson. Então, meus sinceros sentimentos, minhas sinceras condolências à família, a ti também, Deise, sobrinha,
E, infelizmente, pessoas boas vêm e pessoas boas vão. Então, que a família continue firme e forte, e com certeza o senhor Raul, o grande Bunai, nosso grande borracheiro, uma pessoa alegre, humilde, com um coração enorme, certamente estará nos abençoando lá de cima. Não tendo mais nada para hoje, agradeço a proteção de Deus, agradeço aos colegas vereadores, agradeço aos servidores da casa, um agradecimento especial a todos que nos acompanharam via Facebook nesta sessão com vários projetos, várias indicações importantes. Então, meu muito obrigado, uma ótima noite a todos e uma ótima semana.